Ok? Então vamos lá, bom dia a todos. Então vamos dar prosseguimento às nossas aulas online. E eu começo hoje com uma pergunta: qual a relação que existe entre as bússolas e trens-bala? E aí? O que é que vocês acham? Será que existe alguma relação entre uma bússola e um trem-bala? Ou não existe relação? Primeira coisa, existe relação? Será que existe relação, sim ou não? Me diga aí no chat. Sim. Bruno acha que é magnetismo. Sim. Maria Clara também. A Henrique falou que provavelmente sim, que ele não sabe ao certo. Então, gente, sim, existe uma relação. A relação é o campo magnético. Tanto o trem-bala quanto uma bússola, eles funcionam devido aos campos magnéticos. No caso do trem-bala, é o campo magnético que o trem cria. No caso da bússola, é o campo magnético que ela pode captar da Terra, que ela é influenciada pelo campo magnético da Terra. Então, a aula hoje é sobre magnetismo. E esse símbolo que vocês estão vendo é o símbolo mundial de magnetismo que se coloca em locais que o magnetismo é muito grande e tem que avisar que a intensidade dele é muito grande, tá? Então, sempre que você vê esse símbolo, significa que o magnetismo daquele local é muito grande e de repente pode até mesmo provocar acidentes, porque pode queimar algum aparelho seu, pode acontecer alguma coisa se você tiver, por exemplo, com um aparelho que tem um campo magnético também. Então, sempre que vocês verem esse símbolo, perguntem se vocês podem entrar com o celular, se vocês não podem entrar com o celular, né? Então, hoje eu ia falar sobre esses tópicos aí. Obviamente, não vai dar para falar todos. Vamos tentar chegar ali pelo menos na metade, tá? E vamos lá. Vamos começar com um pouquinho de história. Bom, a história diz, né? A gente não sabe se foi lenda, se é verdade, mas que os gregos, lá na Grécia Antiga, ainda antes de Cristo, eles tinham uns cajados, e na ponta desses cajados tinha alguns materiais que hoje em dia a gente sabe que é magnetita, que é um imã natural. E quando eles iam pastar as ovelhas, recolher as ovelhas, eles iam caminhando por aquela região, o cajado grudava em alguns locais. E eles ficavam pensando como é que isso ocorria. Então, o fato é que a gente sabe que o magnetismo não é algo novo, tá? É algo que desde o século VII a.C. já se tem relatos de fenômenos ligados ao magnetismo. E esse nome magnetismo, ele vem de uma região da Ásia conhecida como Magnésia, tá? Embora os gregos foram os primeiros a terem relatos sobre isso, deixar relatos escritos, ser os mais conhecidos, a gente sabe que, na verdade, verdadeiros chineses foram os que provavelmente inventaram a bússola. Então, no século I, os chineses inventaram as primeiras bússolas. Isso aí que vocês estão vendo, ó, que parece aquelas colheres de brigadeiro de colher, não parece? Aquela colher de brigadeiro de colher que tem hoje em dia de festa, que é branquinha e tal, que bota o brigadeiro ali. Isso aí é uma bússola rudimentar da época dos chineses. Os chineses, eles não usavam essa bússola como bússola mesmo no início. No início, eles usavam mais como se fosse um instrumento místico, né? Porque ela girava e eles não entendiam muito bem por que ela girava e tal. Então, para eles, eles usavam mais como uma questão mística. Só depois você entender que isso aí podia ser transformado em uma bússola como a gente conhece hoje em dia. E a palavra bússola, ela vem do italiano, caixa pequena, que era uma caixinha, né, que tinha antigamente, com a bússolazinha, então ela vem, esse nome vem daí, dessa origem. E Tales de Mileto, ele foi a primeira pessoa assim que a relatar os fenômenos ligados ao magnetismo, tá? Lembrando, sempre que a gente fala assim, gente, um dos primeiros a relatar é porque a história, ela se perde com o tempo. Ele pode não ter sido o primeiro necessariamente, tá? Ele pode ter sido um dos, mas é aquela coisa, às vezes alguém acaba ganhando notoriedade, ficando famoso porque conseguiu achar relato dele, mas não necessariamente ele foi necessariamente o primeiro. E o magnetismo ele avança, né, até hoje em dia, que a gente vai ver mais para frente, que a gente tem várias coisas hoje em dia que funcionam devido ao magnetismo que você nem sonha. Mas uma das pessoas, um dos físicos que mais contribuiu para o magnetismo foi Ørsted, no século XIX, com seus trabalhos de relacionando
o magnetismo e a eletricidade, que a gente também vai ver isso mais para frente. E hoje em dia, onde é que a gente pode encontrar o magnetismo hoje em dia? Porque as pessoas pensam que a gente só encontra em ímã, e não é assim. Motores elétricos que você vê em vários locais, carros, geladeiras, várias coisas têm motores elétricos, cartão de crédito, aquela faixa que tem atrás do cartão magnético, ó, essa região aqui, ela é chamada de faixa magnética. Ela é a região onde se grava as informações do cartão. Por isso que você não pode deixar cartão de crédito perto de ímã, vocês sabiam disso? Não se deve deixar cartão de crédito perto de ímã, porque você pode apagar as informações. O HD que você usa do seu computador para gravar seus K-pops aí, suas séries, seus doramas, enfim, para gravar seus filmes, para você assistir seus jogos, o LoL aí que você joga. HD funciona com a gravação magnética. Então, tem várias coisas que a gente tem hoje em dia, vários instrumentos, vários aparelhos, que o funcionamento dele é devido ao magnetismo, ao avanço do magnetismo. Mas claro que a gente não vai estudar como eles funcionam, né? Porque são coisas que estão num nível de conhecimento além. Basta saber que eles estão relacionados com o magnetismo. E eu, se você me perguntar como é que funciona especificamente cada um desses aparelhos, eu posso não saber, tá? Porque não é uma coisa que a gente tem a obrigação de saber. E quais são os tipos de ímã? Belis, existem tipos diferentes de ímã? Para mim, ímã é tudo a mesma coisa. Não. Você já deve ter percebido que existem ímãs naturais e ímãs artificiais, né? Ímãs naturais, gente, são aqueles que vocês encontram na natureza. Por exemplo, o que os gregos encontravam naquela região da Magnésia, que eles grudavam o cajado lá, que eles percebiam que grudavam, que era difícil de puxar de volta, eram ímãs naturais, que é a magnetita, que é um óxido de ferro, tá? Isso é um ímã natural. Já os ímãs artificiais são aqueles ímãs feitos pelo homem, que é com ligas metálicas ou feitos através de ferro, cobalto, níquel, e aí tem as propriedades, né, de como fazer, que não vem ao caso aqui. Mas o que vem ao caso aqui é que tem ímãs que são chamados de ímãs naturais e tem ímãs que são chamados de artificiais. É só você lembrar da palavra. O que é natural é aquilo que vem da natureza. Aquilo que o homem não colocou o dedinho dele para construir. O que é artificial? Aquilo que o homem construiu. Tudo que o homem construiu é artificial. E o campo magnético que se vem de propriedades quânticas chamadas de spin. Você já deve ter estudado isso em química, mas os átomos, eles têm spin. Spin up, spin down, é essa propriedade de girar que dá origem aos campos magnéticos, tá certo? Eu não vou entrar muito nessa parte, porque essa parte do spin é mais da química, tá bom? Mas fato é que é essa propriedade de giro dos elétrons, dos materiais que dão a origem ao campo magnético que tem. Tudo bem? Bom, ainda falando em tipos de ímã, os ímãs artificiais, eles podem ser classificados em três tipos. Os artificiais permanentes, os artificiais temporários e os artificiais chamados de eletroímã. Se você vê a palavra, muitas das coisas, não só em física, mas em várias outras matérias, se você pensar sobre a palavra, você não precisa ficar decorando o conceito. O que é a palavra permanente? É aquela palavra que existe todo o tempo. O que é a palavra temporário? É que existe por um período curto de tempo. E o eletroímã é o único, entre aspas, que você tem que decorar realmente. Vamos lá. Permanente. Eles são ímãs, né? Que eles se mantêm como sendo ímãs o tempo todo. Tá? Eles não precisam de um outro material em contato com eles para eles serem ímãs. Eles vão ser ímãs o tempo todo. Já os temporários são, por exemplo, esses pregos. Os pregos aqui, ó, gente, se você retirar o ímã permanente, esse daqui é permanente, ó. Se você tirar o permanente de perto deles, esses preguinhos, eles deixam de ser um ímã temporário. Enquanto o ímã permanente estiver grudado nos pregozinhos, os pregos conseguem atrair outros pregos. Então, temporariamente, esses pregos vão se tornar ímãs. Mas, é como estou dizendo, é uma coisa temporária. Estou sendo claro? Entenderam bem a diferença entre um e outro? E os eletroímãs. Ó o nome, eletroímã. É um ímã
feito a partir da eletricidade. A gente vai estudar como isso acontece, mas quem provou isso foi Ørsted. Quando você passa corrente elétrica, ó, por essa placa de ferro aqui, ela se torna um ímã temporário. Então, os eletroímãs também podem ser considerados temporários. Só que quando a gente fala de temporário normal, é uma coisa mais simples. É o prego que virou temporariamente aqui um ímã, porque tem contato com esse. Quando a gente fala eletroímã, é um ímã temporário que ele é feito a partir da passagem de corrente elétrica. A corrente elétrica, lembra que a corrente elétrica é a letra I? A corrente elétrica passa por esse material e ele temporariamente se transforma em um ímã. A gente vê muito esses eletroímãs em ferro velho, em locais que você precisa carregar grandes materiais de ferro de um lado para o outro. Aí você usa os eletroímãs. Oh, beleza. E por que a gente não pode usar um ímã gigantesco nesses locais? Porque se você usar um ímã permanente, só vai puxar o ferro. E aí o ferro depois não cai, né? Tem que ser um eletroímã porque você liga, aí ele puxa o ferro. Você desliga, deixa de passar corrente elétrica, aí ele larga. Estão entendendo por que é importante, nesse caso, ter um eletroímã, que é um ímã, de certa forma, temporário, e não um ímã permanente? Se fosse permanente, gente, você só puxava o carro, por exemplo, né, que a gente vê muito em filme, ferro velho, né? Você puxa o carro. Se fosse permanente, o carro ia ficar preso ali para sempre. Pronto, acabou. Game over, ia ter que comprar outro ímã para puxar outro carro. Ele ser eletroímã, quando você liga, ele puxa o carro. Quando você desliga, ele solta o carro na região aonde você quer. Então, voltando, existem ímãs naturais e artificiais. Os artificiais, eles podem ser permanentes, temporários ou eletroímã. O eletroímã também é temporário, só que é um temporário pela passagem de corrente elétrica. E quando a gente fala temporário normal, sem ser eletroímã, é aquele que é temporário porque está em contato com um ímã permanente. Posso avançar? Esses conceitos iniciais são tranquilos? Sim? Bom, processos de imantação. Belis, o que são processos de imantação? Imantação é você transformar um material que não era ímã em ímã. Então, quando a gente fala em processos de imantação, é você artificialmente transformar algum material que não era ímã em ímã. Então, imantação significa isso. Existe por atrito, por contato e por corrente elétrica. Então, por atrito, você pega um ímã que já existe e atrita em algum outro material que pode ser magnetizado, não é qualquer material, tá? Não adianta utilizar, por exemplo, assim, atritar esse ímã no plástico. Não vai ter nada. Mas você pega uma barra de metal e atrita um ímã que já existe, sempre no mesmo sentido, você vai ver que esse material se torna magnetizado por um período curto. Ele foi imantado, ocorreu imantação. Se você apenas encostar, como a gente viu nos pregos e nesse caso com os clipes, o nome do processo de imantação é por contato. E se você enrolar um fio por um material, nesse prego maior, você enrolou um fio, passou corrente elétrica por esse prego temporariamente se torna um ímã, que é o eletroímã, e atrai outros pregozinhos, ó, menores. Então, imantação é um processo pela qual o material que não é magnetizado se torna um ímã temporário, tá certo? Pode ser por atrito, pode ser por contato, pode ser por corrente elétrica. Não sei se vocês já viram isso, mas hoje em dia já se tem chave de fenda que na pontinha dela tem um pedacinho de ímã. Aí quando você vai desparafusar alguma coisa que é muito lá dentro do aparelho, você gira a chave de fenda e depois o parafuso já vem junto com a chave de fenda. Porque a pontinha da chave de fenda, ela, hoje em dia, já tem algumas chaves de fenda que a pontinha dela é um pequeno ímã. Só que antigamente não se tinha essa chave de fenda com a pontinha com um pequeno ímã. Como é que eles faziam então? Eles pegavam essa chave de fenda e atritavam ela em um ímã. Aí, temporariamente, ela se tornava um ímã, ia lá, desparafusava, depois puxava e o parafuso vinha junto com a chave de fenda. Estou sendo claro? Então, o que é imantação? É o processo pelo qual
um material que não era magnetizado se torna um ímã temporário. Tudo bem? Bom, a gente tem que estudar os fenômenos magnéticos. E eles são, muitas vezes, bem simples, ao ponto de falar assim, Belis, peraí, é só essa besteira aí mesmo que eu tenho que saber? Sim, bora lá. Primeiro fenômeno magnético. Os polos opostos se atraem, os polos iguais se repelem. Os polos de um ímã são aquelas regiões onde a atração magnética é muito mais forte do que a região central dele. Não é que na região central dele não tem atração magnética, tem. Mas nos polos, a atração magnética ela é mais forte. Os polos dos ímãs foram dados nomes de polo norte e polo sul, tá? Poderia ter sido dado outros nomes, tá? Foram dados nomes de polo norte, polo sul. E a gente vai ver mais para frente que isso confunde muito às vezes com o polo norte da Terra e polo sul da Terra, que as pessoas pensam que é a mesma coisa e não é a mesma coisa. Bom, quando você tem polos iguais, então, por exemplo, sul perto de sul ou norte perto de norte, os ímãs se repelem. Quando os polos são opostos, eles se atraem. Então, por exemplo, norte perto de sul, ocorre uma atração. Depois a gente vai ver mais para frente que essa atração e essa repulsão é explicada pelas linhas de indução magnética, que são essas linhas que representam graficamente como é que o campo magnético se comporta. Então, quando você encosta um polo norte perto de um polo norte, ou um polo sul perto de um polo sul, é isso aqui que acontece. Ó. As linhas magnéticas, elas se repelem, ó, elas se afastam. Quando você encosta um polo norte perto de um polo sul, a gente vai perceber mais para frente, que a gente vai estudar isso aqui mais para frente, que as linhas magnéticas, elas saem do polo norte e elas vão em direção ao polo sul. Então, o que é que vocês têm que saber aqui agora? O que vocês precisam saber aqui agora é que polos com nomes iguais se repelem e polos com nomes opostos, com nomes diferentes, se atraem. Polo norte se atrai com o polo sul e polo sul se repelem, polo norte e polo norte se repelem. Facinho, não é fácil? E aí, se a gente partir um ímã no meio e ele ainda tem dois polos, já já, Henrique, depois desse slide aqui vai ter um slide sobre isso, tá? Aguenta aí sua pergunta, é uma pergunta bem interessante. Mas o que você acha? Vou te devolver a pergunta. Vai ter um slide logo depois desse aqui sobre isso. O que você acha que dois polos ou você acha que cria dois ímãs ou cada lado vai ter um norte e um sul? Eu acho que ele continua com dois. Vamos ver daqui a pouquinho. Mas antes disso, Henrique, bora ver aplicações práticas disso aqui, ó. Dos polos opostos se atraírem e dos polos iguais se repelirem. Como é que a gente pode aplicar isso na prática? A gente pode aplicar isso na prática com as bússolas. Gente, as bússolas foram bastante importantes na história, porque as bússolas permitiram as grandes navegações. Então, aquelas grandes navegações que vocês estudam na história, as grandes viagens, elas são permitidas por causa da bússola. As bússolas podem agora te orientar, mesmo que você esteja em uma região que você não conheça. E como é que funciona uma bússola, Belis? Vamos lá. Muita gente tem dúvida disso e muita gente confunde o polo norte da Terra com o norte de uma bússola, que não é a mesma coisa. Primeira coisa que você tem que entender é que a Terra ela funciona como um gigantesco ímã, tá? A Terra é um gigantesco ímã. E quem descobriu isso, quem fez pesquisa comprovando isso, foi o físico inglês William Gilbert, tá? No século XVI. Então, no século XVI, William Gilbert já fez experimentos comprovando que a Terra é um gigantesco ímã. Então, como é que aquela bússola que os chineses criaram lá no século I antes de Cristo, depois a bússola foi aperfeiçoada para essa bússola que a gente conhece hoje em dia? Como é que essa bússola funciona? Vamos lá. A Terra, internamente dela, tem
ferro, tem níquel. Vocês vão estudar isso em geografia. Tem um núcleo da Terra aqui dentro. Esse núcleo da Terra gera o campo magnético da Terra. Só que, ao contrário do que as pessoas pensam, o polo norte da Terra corresponde ao sul magnético. E o polo sul da Terra corresponde ao polo norte magnético. Então, olha só que louco. Quando uma bússola aponta para o norte geográfico, na verdade verdadeira, ela está apontando para o sul magnético, porque lembra que polos opostos se atraem? Então, se aqui na bússola mostra norte, é porque a região que ela se atraiu foi a região sul, né? Porque se a bússola mostra norte, ela não foi atraída para o norte, porque norte com norte não se atrai, né? Porque seriam iguais. Aí eles iriam se repelir. Então, vou repetir. Aqui a gente vive no hemisfério sul, né? O Brasil, ele está no hemisfério sul. Estados Unidos está no hemisfério norte. O polo norte da Terra corresponde ao sul magnético. Então, ó, o polo norte é geografia. Sul magnético é física. O polo sul da Terra é geografia. Corresponde ao norte magnético. Isso é física. Então, quando uma bússola, você pega ela e ela aponta para o norte, é porque, na verdade, aquele norte da bússola procurou, entre aspas, o sul magnético. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tem que lembrar dessa regrinha aqui, ó. Norte e sul se atraem, sul e sul se repelem, norte e norte se repelem. Então, quando uma bússola aponta para o norte, aquele é o norte geográfico, é o norte de geografia. Mas, na verdade verdadeira, aquele é o sul do polo magnético. Já o polo sul de geografia, que a gente chama de polo sul geográfico, na verdade verdadeira, é o polo norte magnético. E uma outra coisa de curiosidade, os polos, eles não se coincidem. A região, essa região aqui, ó, que eu estou circulando agora de vermelhinho, tô vendo? Vou botar uma setinha grande aqui, ó. Essa região que você chama de polo norte geográfico não corresponde ao polo sul, ó, magnético. Tá inclinadinho, ó. Perceba que tem um ângulo aí, ó. Tem uma diferença de aproximadamente 11,3 graus. O que significa isso, Belis? Se você se guiar realmente pela bússola até o norte geográfico, você não chega no polo norte geográfico. Você vai estar deslocado 11,3 graus. Porque, na verdade verdadeira, o polo magnético e o polo geográfico, eles não coincidem. Tá? Se eu pudesse fazer um desenho, ó, deixa eu procurar um slide vazio aqui para fazer um desenho. Se eu pudesse fazer um desenho, seria assim um desenho, ó. Aqui está a Terra. Finge que isso aqui é os Estados Unidos. Finge que isso aqui é a América do Sul. E aqui está a linha do Equador. Aí aqui a gente chama de Polo Norte, né? Polo Norte geográfico. E aqui a gente chama de Polo Sul geográfico. O Polo Norte geográfico, ele se aproxima do Polo Sul magnético. Por que, Belissa, você falou se aproximar? Porque, na verdade verdadeira, o Polo Sul magnético está deslocado do Polo Norte geográfico. Esse deslocamento é de 11,3 graus aproximadamente. E o Polo Sul geográfico corresponde a aproximadamente ao Polo Norte magnético. Aproximadamente, mais uma vez, porque está deslocado. Ó. Tem um ângulo de deslocamento. Deu para entender melhor agora pelo meu desenho? Me digam aí, por favor, se deu para entender agora melhor pelo meu desenho. Sim? E quer ver uma outra coisa louca? O Polo Norte magnético e o Polo Sul magnético, eles não são fixos.
De tempo em tempo ele está caminhando um pouquinho para o lado. Então, não sei se vocês já ouviram falar uma coisa que há bilhões de anos atrás houve a inversão dos polos magnéticos da Terra. Já ouviram alguma coisa sobre isso? Essas teorias das conspiração, não sei o quê. Isso realmente é verdadeiro. Não as teorias da conspiração, tá? Mas é fato que o polo norte geográfico, desculpa, o polo norte magnético e o polo sul magnético, eles não são fixos. Cada tempinho que passa, ó, há um deslocamento bem pouquinho, mas existe, ó, para o lado. Então vai chegar um momento que onde hoje em dia é o polo norte magnético, daqui a bilhões de anos vai ser o polo sul magnético. Vai ter a inversão dos campos magnéticos da Terra. Por quê, Belis? Porque o núcleo da Terra, ele não é uma coisa fixa. Você vai estudar em geografia depois que está se movimentando, tá? E isso é ruim, Belis? Sim, porque toda a tecnologia que nós temos hoje em dia corresponde a o polo norte geográfico a aproximadamente o polo sul magnético e o polo sul geográfico ao polo norte magnético. Se isso se inverte, a gente tem que ajustar a nossa tecnologia. E pense, por exemplo, nas aves. Tem algumas aves que elas voam, elas migram de uma região para outra, se orientando pelo campo magnético da Terra. Se você inverte esses polos magnéticos, as aves elas podem ter problemas no futuro. Que problemas, Belis? A gente não sabe ainda, porque, né, as coisas estão acontecendo. Mas isso é fato. Isso daqui a bilhões de anos vai acontecer. Então, vocês entenderam como uma bússola se orienta com o campo magnético da Terra? Então, a Terra é como se fosse um gigantesco ímã. E o que a gente considera sendo o norte geográfico da Terra, em termos de ímã, é o polo sul do ímã. E o que a gente considera como sendo o polo sul geográfico, em termos de ímã, é o polo norte magnético. E lembre-se que eles não se coincidem. Eles estão um pouquinho deslocados. Saber que esse deslocamento é de 11,3 graus, isso aqui é só curiosidade. O que você precisa saber é que o polo sul magnético, ele se aproxima do polo norte geográfico, mas está um pouquinho deslocado. E o polo norte magnético, ele se aproxima do polo sul geográfico, mas está um pouquinho deslocado. Posso avançar? Uma outra coisa importante é quando vocês forem usar bússolas, é que vocês não usem bússolas perto de aparelhos eletrônicos. Porque, não sei se vocês lembram, ó, que eu falei, a eletricidade, ela pode gerar um campo magnético. Então, se você usa uma bússola perto de alguma coisa que tem eletricidade, a bússola ela não fica orientada da maneira correta. Então, quem faz caminhada de orientação, corrida de orientação, sabe que você tem que usar a bússola longe de aparelhos eletrônicos para ela poder funcionar perfeitamente. Devido ao fato da Terra ser um gigantesco campo magnético, isso é uma das coisas que permite vida na Terra. Porque se não fosse esse gigantesco campo magnético que a Terra cria em volta dele, a radiação que o Sol produz, ela chegaria totalmente até a Terra, ela não seria desviada. E a maioria dessa radiação que o Sol produz não é só a luz visível que é boa para a nossa vida, não. A maioria da radiação que o Sol produz poderia nos matar, poderia provocar câncer em curto período de tempo, porque luz também provoca câncer, né? Vocês sabem que se você sai por um período prolongado para caminhar, para passear, você tem que usar protetor solar, porque a luz também pode provocar câncer, mas tem que ser por um período muito grande de exposição, né? Todo dia, por exemplo, uma pessoa que vende picolé na praia, ela pode ter uma chance de incidência de câncer de pele muito maior do que uma pessoa que vai esporadicamente na praia. Ambas podem ter câncer de pele, mas é mais provável que o vendedor de picolé, se ele não se proteger, vai ser mais provável que ele tenha câncer de pele do que você. Se você for na praia só de vez em quando. Porém, se não fosse esse campo magnético que a Terra cria ao redor dele, a radiação solar, a maioria dela ia chegar na Terra, ia provocar câncer muito, muito mais rápido, porque a radiação solar tem uma alta energia, muitas delas. E aí, quando essa alta energia chegasse nas suas células,
poderia provocar câncer. Então, esse campo magnético que a Terra produz, ó, ele funciona como se fosse um escudo. Parte dessa radiação solar é desviada. Tem parte ainda que chega na Terra? Tem. Tanto tem que você tem a luz, né? A luz é uma radiação solar que chega na Terra. Mas um dos fatores que permitem a vida na Terra é justamente esse, entre aspas, escudo criado pelo campo magnético da Terra. As auroras polares, seja ela a aurora boreal e a aurora austral, também são explicadas pelo campo magnético que a Terra produz. A gente chama de aurora boreal quando ela acontece no Polo Norte. A gente chama de aurora austral quando ela acontece no Polo Sul. Mas as duas são as mesmas coisas, tá? São os mesmos fenômenos. E o que é uma aurora, professor? O que é que significa esse fenômeno? É quando essa radiação, ó, que vem do Sol, essa radiação que vem do Sol, ela interage com o campo magnético da Terra. E por que isso acontece mais facilmente nos polos, professor? Porque lembra que eu falei para você que nos polos o campo magnético é mais intenso, ó? Tem mais linhas de campo magnético no polo. Então, nos polos, essa interação entre os ventos solares, vento solar, gente, nada mais é do que a radiação que o Sol produz que chega até a Terra. Então, a interação entre os ventos solares e o campo magnético da Terra é o que provoca as auroras, sejam elas austral ou boreal. E à noite elas ocorrem mais facilmente, porque à noite não tem luz solar. Não é que elas não possam ocorrer de dia, pode, mas de dia ficaria mais ofuscado porque tem a luz do sol. À noite dá para ver mais fácil, como as estrelas. As estrelas de dia estão lá no céu. Você não enxerga as estrelas de dia porque tem o brilho de outra estrela muito forte, que é o Sol. À noite, como não tem o brilho da estrela Sol, você vê mais o brilho das outras estrelas. Esse nome, gente, aurora austral, boreal, foi dado por Galileu Galilei, em homenagem aos deuses Aurora e Bóreas, que são deuses gregos do amanhecer e do vento do norte. Já tinha povos indígenas, os povos Cree, que eles chamavam essas aparições das luzes, né? Porque as luzes parecem que ficam dançando no céu, não é fixo, não, elas ficam variando a sua posição. Já esse povo indígena, o povo Cree chamava de dança dos deuses. Hoje em dia é mais conhecido como aurora austral e aurora boreal, mas outros povos davam outros nomes. E esse fenômeno de interação entre os ventos solares e o campo magnético é o que origina essas luzes, tá? Que é quando a radiação solar ela interage com o campo magnético da Terra. Tudo bem? Outro fenômeno magnético, que foi o fenômeno que... Deixa eu ver quem foi que perguntou aqui. Se eu não me engano, foi Henrique. Foi o que Henrique perguntou. Belis, se eu quebrar um ímã, o que acontece, Belis? Se você quebrar um ímã, Henrique, você forma dois novos ímãs pequenos. E se você quebrar esses dois novos ímãs pequenos, você forma mais dois novos ímãs pequenos. Não existe, Luiz, monopolo magnético. É impossível, Luiz. Você tem um lado só norte e um lado só sul. Isso é impossível. Sempre que você quebra um ímã, por menor que seja, cara, você sempre vai formar um ímã com um polo norte e com um polo sul. Sempre, sempre, sempre. Por menor que você vá quebrando. A gente chama esse fenômeno de inseparabilidade dos polos magnéticos. Eles não se separam. Eu costumo brincar com meus alunos com o seguinte: é como uma pessoa. Não existe uma pessoa boa 100%, nem uma pessoa má 100%. Todo mundo tem sua parcela de bondade e de ruindade. Não existe só o bom, só o ruim, tá? Tudo está interligado. A mesma coisa com o ímã. Não existe só o ímã norte ou só o ímã com polo sul. Todo ímã tem um polo norte e um polo sul. Tudo bem? Essa aqui é bem facinho, gente. Não tem muito o que perceber, não, tá? Um outro fenômeno magnético que a gente percebe é quando você aumenta a temperatura demais de um ímã, ele pode perder as suas propriedades magnéticas. Quem estudou isso
Foi o marido de Marie Curie. Você já deve ter ouvido falar dela na química, né? Que foi uma das precursoras da radiação, do raio-x e tal, que ela morreu, infelizmente, de câncer. O marido dela, o Pierre Curie, não sei se a pronúncia é essa, tá? Me perdoe porque são franceses e eu não sei falar a pronúncia correta, mas foi o marido dela que descobriu que em altas temperaturas os materiais podem perder as suas propriedades magnéticas. Então, para cada material tem uma temperatura específica que isso acontece. Com cobalto é 1075 graus Celsius, com ferro é 700 graus Celsius. A esse ponto de temperatura que isso ocorre é chamado de ponto de Curie. Beliz, eu preciso decorar os valores que cada material ocorre de temperatura para perder as propriedades magnéticas? Não. Você só precisa entender que se a temperatura aumentar demais, os materiais perdem a sua propriedade magnética. É isso que vocês precisam saber. Tá certo? E isso, o nome disso é ponto de Curie. Bom, o que explica isso, gente, é uma parte da química de spins. Nessa parte aqui, eu não vou entrar e eu deixaria para vocês como uma questão de pesquisa, de procurar o que são materiais ferromagnéticos, o que são materiais antiferromagnéticos, diamagnéticos, aqui está escrito errado, ó, ferromagnéticos de novo não, diamagnéticos ou paramagnéticos. Na aula que vem eu posso falar de um pouquinho de cada um, mas é mais fácil falar se você der uma pesquisadazinha. Tem a ver com os espinhos, ó. Vocês podem ver aqui, ó, que tem um spin up, spin down, tem a ver com os spins, tá? Então, isso aqui depois eu posso falar na aula que vem, mas seria interessante vocês pesquisarem um pouquinho. Mas na aula que vem eu falo sobre cada um. Isso vai estar relacionado, gente, com as propriedades magnéticas. Os materiais ferromagnéticos, eles têm propriedades magnéticas muito mais fáceis. Os diamagnéticos, eles podem se magnetizar com uma dificuldade um pouquinho maior, mas pode. Antiferromagnético, sabe, cada um tem uma especificidade. Aí eu gostaria que vocês pesquisassem a respeito, fica como atividade de casa, e na próxima aula a gente comenta junto, a gente faz uma divulgação do que a gente achou a respeito de cada um, tá bom? Então, se puder, ó, depois o slide já mandei para você, pesquise sobre cada um desses. Experiência de Ørsted. Essa experiência do físico, eu não lembro agora qual é a nacionalidade dele, deixa eu ver se eu botei aqui, botei, dinamarquês, Ørsted, ele provou que os fenômenos magnéticos e os fenômenos elétricos, eles estão relacionados, eles estão interligados. Antes de Ørsted, as pessoas achavam que eletricidade era uma coisa, magnetismo era outra coisa. Depois de Ørsted, as pessoas perceberam que essas duas coisas estão interligadas. O que Ørsted fez? Não se sabe se foi querendo ou não querendo, mas pressupõe-se que foi querendo. Tinha uma bússola perto de um circuito elétrico dele. Quando o circuito estava desligado, a bússola tinha uma orientação. Quando ele ligava o circuito e acendia a lâmpada, a bússola mudava de orientação. Aí ele desligou o circuito, a bússola voltava ao normal. Ele ligou o circuito, a bússola voltava a se movimentar. Então, Ørsted, ele percebeu que quando existe corrente elétrica, a bússola é orientada por ela, a bússola é mudada por ela. Logo, ele percebeu, então, que corrente elétrica, né, que é o I, pode gerar um campo magnético. A gente vai ver depois que é uma letrinha B. Então, B representa campo magnético, a gente vai ver depois. Então, Ørsted percebeu que existe uma relação entre os fenômenos elétricos e os fenômenos magnéticos. Ele percebeu que corrente elétrica pode provocar um campo magnético e que campo magnético também pode provocar uma corrente elétrica. E essa experiência é fácil de se fazer na sua casa. Você precisa de uma pilha, uma bússolazinha que você tem em chaveiro, que você tem em estojo, que às vezes vem essas bússolas, e um fio. Aí você bota a bússola aqui, ó, perto da pilha, sem passar o fio, aí tem a orientação aqui, ó, norte. Quando você faz esse esquemazinho, um circuitozinho, e bota a bússola ainda no mesmo lugar, você vê que o norte muda de local. Mas não é porque o norte, né, mudou de local realmente. É porque quando passou corrente elétrica por esse fio,
A corrente elétrica produziu um campo magnético que mudou a posição da bússola. Então, Oster foi muito importante para os fenômenos magnéticos e elétricos, porque ele percebeu que existe uma relação entre eles. Porque antes de Oster, eletricidade estava lá sozinha no cantinho dela, magnetismo estava lá sozinho no cantinho dele. Depois de Oster, a gente conseguiu relacionar os dois fenômenos. Tá claro isso, gente? Todo mundo entendeu qual foi a experiência de Oster? O que ele fez? Bom, aqui agora a gente vai entrar no vetor indução magnética. Então, o campo magnético é uma grandeza vetorial. Então, ele tem um vetor. Campo magnético, a letra que representa esse vetor é a letra B. Então, B representa campo magnético. A unidade de medida é o Tesla. Então, eu falo, por exemplo, o campo magnético de uma bobina é 20 Tesla. Então, esse T maiúsculo, ele é a unidade de medida. A letra B representa a palavra vetor campo magnético, ou vetor indução magnética. Então, em homenagem ao físico Nikola Tesla, que era um físico croata, a unidade de medida é o Tesla. Você já deve ter percebido isso, né? Que a maioria das unidades de medida na física são em homenagem às pessoas que estudaram sobre isso, né? Em força, Newton. Em temperatura, graus Celsius. Em campo magnético, Tesla. Em corrente elétrica, Ampere. São nomes, na verdade, sobrenomes, né? Porque as unidades de medida são dadas ao sobrenome das pessoas. Então, por exemplo, se um físico João Silva inventar alguma coisa, alguma unidade de medida vai ser Silva, unidade de medida, tá? É Tesla porque o sobrenome dele era Tesla. É Ampere porque o sobrenome da pessoa era Ampere. É Celsius porque o sobrenome da pessoa era Celsius, né? Pra gente são nomes mais estranhos, né? Porque não é da nossa cultura. Mas para eles lá são nomes comuns. Então, Tesla é a unidade de medida. Você já deve ter ouvido falar desse nome Tesla, né? Tem um bilionário aí hoje em dia que tem uma empresa, é o Elon Musk, que uma das empresas dele, o nome é Tesla, que é uma empresa que fabrica carros elétricos, né? Que são carros que não dependem mais de combustíveis fósseis para funcionar. Não depende de gasolina, por exemplo, ou de combustíveis renováveis como o álcool, por exemplo, né? Que é através da cana e tal. Bom, vamos voltar para o que interessa. O campo magnético, eles são essas linhas, eles são representados por essas linhas, ó. Quanto mais linhas tiverem juntinhas umas das outras, mais intenso, mais forte é o campo. Quanto mais afastado tiver as linhas, mais fraco é o campo. Por isso que no polo, o campo magnético é mais forte, ó, nos polos do ímã, ó, porque no polo do ímã eu tenho muito mais linhas de campo magnético do que na região ao lado do ímã. Então, quanto mais próximo do ímã e quanto mais linhas de campo magnético tiver, mais forte é o campo magnético. E a letra que representa a palavra campo magnético, ou vetor campo magnético, ou vetor indução magnética, é a letra B. T é a unidade de medida. Sim, Belis, mas você pode falar um pouquinho mais sobre esse campo magnético? Vamos lá. Então, essas linhas que vocês veem aqui, ó, deixa eu apagar aqui. Essas linhas aqui, ó, gente, que vocês estão vendo, elas sempre saem do Polo Norte e vão em direção ao Polo Sul, ó, tô vendo? Sai do Norte e vão em direção ao Sul, fora do ímã. Porque dentro do ímã, ó, ela sai do Sul e vão em direção ao Norte. Eu já vi questão de vestibular nisso e as pessoas se confundirem. Então, ó, fora do ímã, ela sai do Norte e vão para o Sul, fora do ímã. Dentro do ímã, a gente tem que continuar a linha. Dentro do ímã não pode ser do norte para o sul, ó. Ficaria estranho, né? Dentro do ímã tem que continuar a linha, ó. Então, dentro do ímã é do sul para o norte, porque é uma continuação. Estão entendendo? Então, essas linhas, ó, o nome delas são linhas de indução. Então, ó, essas linhas, o nome delas são linhas de indução. Beleza. E o que são linhas de indução? São essas linhas que mostram o campo magnético, ó.
Em cada ponto dessa linha, você tem tangente a ela um vetor campo magnético. Então, cada pontinho desse da linha, ó, tem um vetor campo magnético. Quando você pega cada pontinho e junta eles, aí forma a linha. Então, a linha de indução nada mais é do que a representação gráfica do campo magnético. É como eu posso ver em forma de figura esse campo magnético, que eu não posso ver na vida real. Porque na vida real, quando você olha para um ímã, você não vê o campo magnético em volta do ímã, né? Você sabe disso, você não vê. Você sabe o que acontece, mas você não consegue ver. Beleza. E como é que eles sabem que é assim, então? Né? Porque se eles não podem ver, beleza. Como é que sabe que a linha sai do norte em direção ao sul? Como é que sabe que por dentro vai do sul em direção ao norte? Você pode fazer um experimento. Você pega um ímã, bota ele embaixo de uma mesa e joga limalha de ferro em cima da mesa. Limalha de ferro, gente, nada mais é do que ferro moído, tá? Pó de ferro. O nome é limalha de ferro, que é isso aqui, ó. Aí quando aqui você tem um ímã embaixo, tá? Isso é uma mesa, tem um ímã embaixo dessa mesa. Quando você joga limalha de ferro, ele forma essa estrutura, ó. E essa estrutura aqui é do norte e do sul, né? Porque, ó, tá indo do norte em direção ao sul. Porque eu não sei se vocês lembram lá nos primeiros slides, ó. Lembra disso aqui? Se fosse norte com norte ou sul com sul, a limalha de ferro ficaria assim, ó. Ficaria afastada as linhas, ó. As linhas não iam se encontrar. Então, para ficar naquela figura, é porque um lado é norte e outro lado é sul. Tá dando para entender? Agora, Belis, qual desse lado é norte? Qual desse lado é sul? Aí é só questão de convenção, de chamar. Não tem como a gente só olhando ali saber qual é o norte e qual é o sul. Tá claro, gente, essa parte? Então, o que são as linhas de indução? São as linhas que eu posso visualmente representar o campo magnético. Cada linha dessa, você pode, em cada pontinho dela, ó, traçar um vetor campo magnético. E sempre que você for traçar, você traça uma linha tangencial. Belis, me lembra o que é tangente da matemática? Eu não lembro muito bem, não. Tangente é aquela reta que toca apenas em um ponto da outra reta. Então, por exemplo, se eu tenho aqui essa reta, não é tangente à curva. Por que não? Porque se esticar essa reta, ó, vai tocar em outro ponto da curva. Tangente é quando você estica ela, ela não toca em outro ponto da curva. A gente fala que a reta foi uma reta tangente. Então, vou repetir. O campo magnético fora do ímã, ele sempre sai do polo norte e vai em direção ao polo sul. Sempre sai do polo norte e vai em direção ao polo sul. Dentro do ímã, ele sai do sul e vai em direção ao norte, porque tem que continuar, tem que dar sequência no giro, ó. Se fora, vai do norte para o sul, dentro, vai do sul para o norte. Tudo bem? Posso avançar nisso aqui, gente? Posso avançar? Então, hoje, em termos de assunto, a aula acabou. Agora, bora fazer atividade para ver se vocês entenderam realmente, vocês ficaram só viajando aí. Por favor, me digam aí, qual seria a resposta da questão 1? Lembrando que esses slides já estão disponíveis para vocês lá no Google Classroom, tá? Já estão lá disponíveis. Assim que postou o link, embaixo do link tinha lá os slides para vocês pegarem, para depois vocês poderem revisar e tal. E aí, Bruno, acho que é A ou D. Quem mais, além de Bruno?
Raquel acha que é D, Maria D, Atma D. Então, a maioria absoluta é D, né? Bruno ficou com uma pequena dúvida no A, mas Bruno também marcou letra D. Bom, isso aí, gente, é o que acontece muito no Enem. A letra D, ela é verdadeira. A letra D, ela não é errada. Porém, a letra D não é a mais verdadeira. Etevaldo já acha que é a letra C. Temos então A, C e D. Então, vou repetir o que eu falei. A letra D não é errada. A letra D é verdadeira. Só que a letra D não é a mais verdadeira. Bom, para acertar essa questão, você tem que lembrar do primeiro ano. Vixe, beleza, vou ter que lembrar das coisas do primeiro ano. Gente, infelizmente a vida é assim. Na hora do Enem, do vestibular, os assuntos caem todos juntos e misturados. Existe uma lei que vocês estudaram lá no primeiro ano, chamada de Terceira Lei de Newton. Quem lembra com o nome da Terceira Lei de Newton? Ela tem um nome bem conhecido. Geralmente é a lei que vocês mais lembram da física. Exatamente, Bruno, parabéns. A Terceira Lei de Newton, ela é conhecida como lei da ação e reação. Ela diz que toda ação gera uma reação de mesmo módulo, que é o mesmo valor, mesma direção e sentidos opostos. Então, se aqui eu tenho um ímã e aqui eu tenho uma barra de ferro, se o ímã atrai o ferro atrai o ímã com a mesma força. Se a força que o ímã atrai ao ferro é 20 newtons, a força que o ferro atrai o ímã também é 20 newtons. Então, a alternativa certa é letra A. O ímã atrai a barra de ferro com a mesma intensidade. Intensidade significa valor. Com o mesmo valor que a barra de ferro atrai o ímã. Então, a resposta certa é letra A. Mais uma vez, a letra D não é errada. A letra D só não é a mais certa. Se fosse no Enem, você ganharia um pouquinho de ponto por ter marcado a letra D. Porque eu não sei se algum professor já explicou para vocês como funciona a correção do Enem, mas a correção do Enem, ela não dá ponto só para quem acerta. Ela dá ponto também para quem erra, desde que você erre uma resposta que não seja absurda. Então, por exemplo, se você errar marcando letra C, letra B ou letra E, provavelmente você não vai ganhar ponto. Agora, se você errar marcando letra D, você vai ganhar um pouquinho de ponto. Não vai ganhar tanto ponto como quem marcou letra A, porque a letra A é 100% verdadeira. A letra D, ela é parcialmente certa, porque realmente o ímã atrai a barra de ferro? Sim, atrai. Mas tem que lembrar que toda ação tem reação. Se o ímã atrai o ferro atrai o ímã. Tá claro isso, gente? Alguma dúvida na questão um? Você não sabia isso de quê, Atma? Da questão ou do Enem que eu tô falando? O que que você não sabia? Do Enem? O Enem ele funciona com um esquema de correção que é um pouco diferente do colégio e ele valoriza o erro. Enquanto no colégio, infelizmente, a gente não valoriza o erro, no colégio, se você marcasse, Atma, letra D, eu te daria zero na questão. Porque, infelizmente, no colégio, a gente não sabe se a pessoa errou porque ela chutou errado ou porque realmente ela está entendendo o assunto ou não. Mas uma no Enem é levado em conta isso. Então, eles fazem um apanhado geral das respostas, por isso que demora para ser a nota do Enem. Porque eles vão computar cada pessoa que marcou e vão analisar isso no geral. Aí eles vão ver que teve muitas pessoas que marcaram letra D. Aí ele vai pensar assim, pô, não foi apenas chute, é porque a letra D realmente tem uma parte de verdade. Ela só não é 100% verdadeira. Então, eu vou dar um pouquinho de ponto aqui para a Atma. Agora, se a pessoa erra marcando alguma outra letra que é bem absurda, se, por exemplo, se tivesse uma opção aí, nem a barra, nem o ímã se atrai, uma letra bem absurda, aí a pessoa não ganharia ponto nenhum. Por favor, faça a questão 2. E me digam aí com a resposta no chat, tá? Façam, por favor, a questão 2 e me digam a resposta no chat.
Já temos uma resposta ali. Deixa eu só aguardar mais respostas, Mariana, para eu comentar a sua, tá certo? Deixa eu só aguardar mais colegas. Bom, indo na linha aí de Mariana, a maioria das pessoas estão achando que é a letra C. Essa foi fácil, não foi? Belis, o que são linhas de indução? Só fica um pouquinho com dúvida, Belis. O que são linhas de indução? Linhas de indução, gente, são aquelas linhas que me mostram o campo magnético na região, porque o campo magnético é algo invisível, né? Então, essas linhas me mostram como é que age o campo magnético naquela região. Então, elas saem do norte e vão em direção ao sul, né? Isso fora do ímã. Fora do ímã, elas saem do norte e vão em direção ao sul. Dentro do ímã, de continuação, ó, de continuação. Elas vão do sul em direção ao norte. Então, letra A, as linhas emergem do sul e adentram no norte? Não, né? É ao contrário. Letra B, as linhas de indução magnética são sempre abertas? Não. Ó, elas até podem ser abertas, ó. Elas até podem ser abertas, ó. Aqui ficaram abertas, ó. Tá vendo? Elas não se encontraram, né? Mas nem sempre elas são abertas, né? Porque elas saem do Polo Norte e vão em direção ao Polo Sul. Letra C. Letra C. A concentração de linhas de indução magnética está relacionada com o campo magnético. Eu falei isso nesse slide aqui, ó. Ó, essa região tem mais linhas, ó, juntas, tem um campo magnético mais forte. Essa região que tem mais linhas separadas tem um campo magnético mais fraco. Eu confundi emergir com detrar. É só você lembrar, Bruno, assim, ó. Se tem um emergir, é externo, fora. Quando tem imergir, tem o I, interno, dentro. Então, quando você emerge da água, você está saindo da água. Quando você imerge da água com a letra I, você está dentro da água. Tá? Lembra disso. Então, a resposta é letra C. Alguma dúvida, gente? Letra D. É possível separar o Polo Norte e o Polo Sul? Não, né? A gente viu isso que é um processo impossível, né? Impossível. Não é muito difícil. É impossível. O Polo Norte magnético corresponde ao Polo Norte geográfico? Não, né? O Polo Norte magnético corresponde ao Polo Sul geográfico. Por favor, questão 3. Facinho essa também, né? Nos polos, o campo magnético é mais forte e não mais fraco, porque nos polos vão ter mais linhas de indução magnética. Então, a resposta certa... Oxe, a letra dela está errada, tá? A resposta certa, porque ele pediu para marcar a falsa, né? Como ele pediu para marcar a falsa é letra D. Tá? Deixa eu corrigir isso aqui. Isso aqui foi erro de digitação, tá? Ok? Então, o campo terrestre é mais fraco na região dos polos. Fatos. Na região dos polos, ele é mais forte. Lembra que é justamente na região dos polos que formam as auroras austral e a aurora boreal, que é devido à interação entre o campo magnético da Terra e a radiação solar? Então, lá nos polos, ele é mais forte e não mais fraco. Por favor, a última de hoje, questão 4.
Essa também foi bem facinho, né? Já tô vendo aí que você está dando a resposta. Essa daí foi bem facinho, que foi aquela pergunta que Henrique tinha feito, né? Mas teve alguma que vocês ficaram com dúvida? Lembrando, gente, se for com dúvida alguma, vai na que você tem mais certeza. Ah, Belize, você ainda não falou de lei de Lenz. Foi, eu não falei ainda de lei de Lenz. Então, se eu não falei de lei de Lenz, você não vai marcar essa, né? Porque você não sabe sobre aquilo. Marca alguma que você tem certeza. Então, realmente, é letra C. Gente, ainda tem mais quatro questões, mais duas questões, quer dizer. Só que devido ao tempo, não vai dar pra gente fazer, tá? Aliás, acho que dá. Acho que dá, ainda falta 3 minutinhos. Vamos lá, faz aí, por favor, a questão 5. Acho que dá tempo, sim. Vamos ver, se falta duas questões, acho que vai dar tempo. Faz aí, por favor, bem rapidinho a questão 5. E aí, gente, o que é que vocês acham dessa? Vai na intuição, tá bem facinho. Pode ir na intuição, não tem pegadinha não. Mari acha que é letra D, Bruno acha que é letra C, Maria acha que é letra D, tem outra pessoa que acha que é letra C. Estamos entre letra C e letra D. Eu também ficaria entre letra C e letra D. Letra o vetor campo magnético é perpendicular. Não, não é perpendicular, né? Ele é tangente. Ó, aqui está a linha de campo magnético. Ele não fica aqui, ó, perpendicular. Ó, perpendicular é formar 90 graus. Ele é, ó, tangente. Ele toca em um ponto, ele não é perpendicular. Então, a letra A, falso. A região com menor densidade de linhas é que tem um campo mais intenso? Não, né? Quanto menos linha, menos intenso. Por convenção, as linhas saem do norte e entram saem do sul e entram no norte? Não, não é o contrário. Por convenção, elas saem do norte e entram no sul, porque poderia ter sido ao contrário, né? Porque não tem como a gente saber se é do norte para o sul ou do sul para o norte, mas por convenção, se atribuiu que elas saem do norte e vão para o sul fora da barra. Dentro da barra, elas vão do sul para o norte. Então, eu também ficaria entre letra C e letra D. Só que o gabarito correto é letra D. As linhas nunca se cruzam. Perceba, você botar aqui na imagem para você, que essas linhas, ó, nunca uma linha cruza na outra, ó. Você nunca tem um cruzamento das linhas, ó. As linhas nunca uma linha vai cruzar com a outra, tá? É sempre uma do lado da outra. Elas não se cruzam. Então, por isso que é letra D. E a letra C, as linhas de campo magnético são contínuas, atravessando a barra magnética. Essa também tá verdadeira, tá, gente? Nessa questão, eu acho que eles deveriam ter anulado, provavelmente, tá? Porque agora que eu li a letra C também tá verdadeira, tá? As linhas de campo magnético são contínuas, atravessando a barra, sim, né? Elas são contínuas, elas saem do norte, vão no sul e atravessam a barra. Se fosse de vestibular, eles teriam que cancelar a questão, né? Ou considerar as duas respostas como verdadeiras. Acontece isso, Bruno, é normal, você nunca viu no Enem. Volta e meia eles anulam a questão, é normal. Às vezes as pessoas criam a questão e por descuido passa com duas questões certas, tá? É normal isso acontecer. Normal, normal.
Então, a letra dizendo que é letra D, mas a letra C, nesse caso, também está verdadeira, tá? C ou D são verdadeiras. E a última de hoje, vamos lá, rapidinho. A última aí de hoje. Aliás, eu vou deixar essa última para casa, porque já passou do tempo. Tá? Essa aí fica para a gente corrigir na aula da semana que vem. Tentem as 6, tá certo? Então, a gente fica por aqui hoje. Boa semana para vocês. Daqui a pouquinho eu posto atividade lá no portal, tá bom? Repasse aos colegas, dê aqueles recadinhos que a gente falou lá no início. Boa semana a todos, fiquem bem, fiquem com saúde. Espero que vocês tenham aprendido algo novo na aula de hoje e que vocês treinem, tá certo? Façam o treinamento. É importante treinar, certo? Tchau, tchau. Até a próxima semana que vem. Beijos e abraços a todos.